As ISTs, elas são comuns a homens e mulheres, né? Existem algumas que a prevalência é o número de casos que nós temos total na população, que alguns a prevalência é maior em homens e outras que a prevalência é maior em mulheres. Mas, como a via de transmissão é sexual, tanto um quanto o outro pode adquirir essas ISTs, homens e mulheres. Então, falando de uma maneira geral, as ISTs mais comuns, elas são sífilis, gonorreia, HIV, HPV e as hepatites. Existem outras, não todas as hepatites são transmitidas via sexual, mas as mais importantes, né? Hepatite B, por exemplo. E existem algumas outras que também são sexualmente transmissíveis que a gente acaba não ouvindo falar tanto, como o cancro, por exemplo. Mas está entre essas ISTs mais relevantes, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala a nível nacional. Para o nosso público entender, dessas 5 que você citou, gostaria que você desse um reforço falando uma por uma e as principais características que muitas vezes elas se manifestam, como elas ocorrem, para ter um entendimento melhor sobre elas também. Ok. HIV, né, que é um vírus que contamina as nossas células de defesa do corpo, né? Então, o paciente que ele adquire HIV, ele tem uma tendência a ter o seu sistema imunológico debilitado, e isso é uma porta de entrada para outras infecções, né? Então, o paciente que ele é HIV positivo, ele não necessariamente tem os sintomas. Ele pode cuidar, controlar essa infecção e não ter os sintomas. A partir do momento que ele apresenta os sintomas associados à infecção, a gente chama então, fala que o paciente está com AIDS. Tá? E tem algum sintoma mais recorrente nas pessoas que têm AIDS, que às vezes alguma pessoa possa investigar ou achar como índice também disso? Hoje em dia, com os tratamentos que nós temos, o coquetel, né, o paciente consegue ter uma vida super saudável sem apresentar nenhum desses sintomas mais específicos. Mas quando ele não faz esse acompanhamento, né, e o vírus ele se manifesta de alguma forma, o paciente ele tem perda de peso, ele tem outras infecções, então é mais fácil de adquirir uma pneumonia, é mais fácil visualmente de aparecer uma herpes, por exemplo. Mas de uma maneira geral, com o sistema imunológico debilitado, o paciente ele não vai morrer por ter o vírus. Ele pode vir a óbito, por exemplo, se ele contrair outras doenças associadas. Então é muito comum pneumonia, por exemplo. Partindo para a próxima da nossa lista. A gente tem hepatite B, né, que é uma doença também sexualmente transmissível, ou uma infecção sexualmente transmissível, na verdade. A hepatite B ela atinge as nossas células do fígado e ela causa alguns sintomas também que também podem levar o paciente a óbito, né? Então o paciente ele fica com um aspecto mais amarelado, o paciente ele fica mais, na verdade, suscetível ao uso de outras substâncias, então porque ele já tem o fígado debilitado, então o uso de outros medicamentos, uso de álcool, né? Tem que ser sempre muito consciente, porque o fígado desse paciente já está bem debilitado. E a hepatite, ela tem cura? A hepatite B, você consegue controlar, né, todos os sintomas. É importante ressaltar que quem tem hepatite não pode mais fazer doação de sangue, tá? Então é preciso controlar, mas você sempre vai ter o vírus presente no teu organismo, tá? Mas você consegue voltar à sua estabilidade, desde que, obviamente, descoberto cedo e fez o tratamento correto. A terceira? A terceira das ISTs nós temos o HPV, né, que é bem importante falar do HPV, principalmente quando a gente fala de um público jovem, né, porque hoje em dia nós temos as vacinas do HPV. O HPV também é uma infecção viral, né, provocada por um vírus, e a predominância é maior no sexo feminino, tá? Mas a vacina, é importante ressaltar que ela é tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Porque o menino pode ser o portador e transmitir para a menina via sexual.
uma dúvida que a HPV também, ela é popularmente conhecida como aquelas verruguinhas? Sim, o HPV pode se manifestar através de verrugas, né, inicialmente, mas também ele pode evoluir para um câncer de colo de útero. Então, o principal problema que esse HPV vai trazer para as mulheres é futuramente o aparecimento de um câncer de colo de útero. E o HPV ele também é uma das infecções que você não tem cura, né? Apenas o tratamento. Exatamente. Se você vir a ter o câncer, por exemplo, você pode se curar desse câncer, né? E a vacina é o único método preventivo, além, claro, além, claro, da camisinha, né? O uso de proteção. A quarta da nossa listagem. A quarta da nossa listagem é importante falar um pouco sobre a sífilis. A sífilis, ela é uma doença é uma infecção que ela cresceu muito no país, em Santa Catarina também, né? Uma prevalência bem grande, novos casos vem surgindo, né? Também tem como mecanismo de proteção o uso da camisinha, então é importante ressaltar o uso da camisinha como um mecanismo protetor eficaz para o paciente, né, para as pessoas. E a sífilis, ela tem também outros modos de transmissão. Então, por exemplo, uma sífilis congênita, que é quando uma mulher que já tem a sífilis, pegou essa sífilis por algum outro modo, né, por exemplo, via sexual, ela passa essa sífilis para o bebê durante a gestação ou durante o parto vaginal, né, parto normal. A sífilis também ela tem tratamento, mas é importante ressaltar que todas essas doenças sexualmente transmissíveis nós temos sempre que pensar na proteção, na prevenção e não no tratamento posterior. E a última da nossa listagem? A última da nossa listagem a gente pode falar um pouquinho sobre a gonorreia. A gonorreia ela também é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, né? Ela também atinge homens e mulheres, tem alguma prevalência maior um pouco em homens, mas pode atingir os dois. E ela também apresenta alguns sintomas, algumas características, principalmente na região das mucosas, então vaginal, por exemplo. Se for feito, por exemplo, sexo oral, pode atingir a mucosa da boca, né? Então a manifestação é através da mucosa da boca ou através da mucosa vaginal. Fica com um aspecto branco, esbranquiçado, fica com um mau cheiro, fica com algumas características que são bem clássicas da gonorreia, né? Se for a vaginal, a mulher ela libera normalmente, né, um corrimento natural, que não apresenta odor forte e que tem uma consistência e um aspecto límpido. E quando essa mulher tem gonorreia, esse corrimento ele fica com um aspecto amarelado ou muito esbranquiçado e com um odor bem característico, bem forte, né? E o homem também vai apresentar essa secreção com essas mesmas características. Então, gente, essa foi a nossa lista das 5 mais que acometem os brasileiros das doenças sexualmente transmissíveis. Sim, lembrando que sífilis e gonorreia nós estamos com índices crescentes, então vale a pena dar uma enfatizada e olhar com melhores olhos para essas duas doenças. A sífilis ela tinha quase chegado a um percentual próximo de 0, mas nos últimos anos ela deu uma evoluída. Exatamente. E aí, pelos métodos ou pela falta do uso dos métodos preventivos. Beleza, fechou.